Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de História do Espírito Santo. Em específico, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o modo de viver nas vilas e cidades. Então, para isso, peguem a apostila de vocês, abram na página 33 e vamos lá. Bom, com o passar do tempo, as principais vilas e cidades elas foram crescendo e, consequentemente, aí elas foram abrigando uma quantidade maior de habitantes, tá? E com isso, algumas cidades, por exemplo, a cidade de Vitória, ela se desenvolveu bastante com o comércio, e nesse comércio trabalhavam os comerciantes e também os africanos escravizados. E com isso, essas lojas que tinham nessa cidade conseguiam abastecer todos os moradores que estavam habitando ali. E além dos comerciantes, nessas vilas também existiam os homens que prestavam serviços à população. Então, eles trabalhavam como sapateiros, alfaiates, ouvires, carpinteiros, pedreiros, enfim, né? Então, eles prestavam esses serviços à população e eles eram conhecidos então como oficiais mecânicos. E alguns desses homens que trabalhavam, né, nessa prestação de serviços, eles conseguiam comprar alguns escravizados e com isso esses escravizados ajudavam esses homens no trabalho do dia a dia. E além desses comerciantes e desses oficiais mecânicos, também existiam os homens que administravam e fiscalizavam as populações. Então eram aí os vereadores das câmaras municipais e também o governador da capitania. E também existiam as pessoas que zelavam pela segurança dessa população, que eram os oficiais militares, tá? Então, eles praticavam esse serviço militar aí. E também existiam os padres. Os padres eram responsáveis aí por fazer as missas, os funerais, os batizados e também os casamentos. Bom, quarto ano, agora aí na página 35, vocês têm algumas atividades para fazerem na sessão refletindo mais sobre o tema, tá? Vocês vão responder aí a seguinte questão. Você conheceu diferentes tipos de trabalhadores que realizavam diversas atividades em nossas terras. Escolha 4 profissões e registre a sua importância para a vida da cidade naquele tempo. Então, o que vocês vão fazer? Dentre as atividades que nós estudamos, que nós vimos até agora, vocês vão escolher 4 e escrever qual a importância dessas atividades para a sociedade naquele tempo, tá bom? E também vale a gente ressaltar aí que não eram somente os homens que trabalhavam naquele tempo, tá bom? As mulheres também trabalhavam, porém, elas faziam atividades diferentes, tá? Então, essas mulheres, elas trabalhavam limpando a casa, cuidando dos filhos, fazendo alimentação para a família. E também elas confeccionavam algumas peças de algodão e também elas costuravam. E as crianças, elas se divertiam, né? Brincavam com o peão, soltando pipa, enfim, né? Diversas brincadeiras que elas brincavam naquele tempo. Agora a gente vai conversar um pouco sobre os africanos em nossas terras capixabas, tá? Os colonizadores, então, eles só conseguiram trabalhar, desenvolver em nossas terras devido a essa mão de obra dos escravizados, né, dos africanos escravizados. Eles foram trazidos para cá pelos colonizadores, mas só foi aí a partir de 1621 que começou a aumentar a vinda desses africanos escravizados para cá. Eles foram trazidos para trabalhar na construção das povoações e também na agricultura. E quando eles chegaram aqui, eles trabalhavam em algumas atividades como empregados domésticos, barbeiros, sapateiros, carregadores, como vendedores ambulantes, também trabalhavam em alguns engenhos e também algumas plantações como algodão e mandioca, por exemplo. Bom, quarto ano, agora aí na página 36 vocês têm mais uma atividadezinha para fazer, tá? Primeiro vocês vão observar essa imagem que está falando aí, está mostrando sobre o trabalho escravizado. A gente consegue observar aí que está representando a moagem da cana no engenho. E a gente observa que tem escravizados aí separando esses ramos de cana, tem escravizados transportando essa cana, tem um aqui responsável pela moagem da cana, outro que está conduzindo esse gado nesse engenho. Então a gente observa que cada pessoa, né, cada escravizado aí, ele está exercendo uma função diferente nesse engenho. E aqui logo abaixo,
tem uma perguntinha que vocês vão explicar aí, né, mostrar a organização do trabalho escravizado nos antigos engenhos, como era essa organização. Então, vocês vão responder essa questão aí nessas linhas aqui, né, disponíveis. Bom, aí logo abaixo, na página 36, está falando um pouquinho que o trabalho desses escravizados era algo muito difícil. Então, eles acordavam muito cedo e ficavam até à noite trabalhando, né, exercendo algumas atividades aí, tais como cuidar da plantação, da colheita, do transporte da cana-de-açúcar, né, até esse engenho. E também depois eles cuidavam da fabricação do açúcar nas casas das caldeiras. E além disso, eles também se dedicavam ao recolhimento de lenha e à agricultura de mandioca, frutas e entre outros produtos. Então a gente vê como esse trabalho desses africanos escravizados, nessa mão de obra, era tão importante e foi tão importante para o desenvolvimento das nossas terras, porque eles exerciam aí diversas atividades na sociedade, o que ajudava ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento das nossas terras. Agora a gente vai ver um lado divertido da história, que eram as festas na vida dos moradores. Então, além de trabalhar, eles também se divertiam, e principalmente nos dias que eram importantes para a Igreja Católica. Então, eles faziam festas, eles faziam caminhadas e procissões pelas povoações e vilas, cantando, tocando, animando todo mundo. E com isso, essas festas atraíam muitas pessoas e elas eram organizadas aí principalmente pelos comerciantes mais ricos, os funcionários do governo, também pelos senhores de engenho, seguidos pelos homens livres e também pelos escravizados. Então a gente observa que desde lá do passado até na atualidade, ainda acontecem essas festas na nossa sociedade para quebrar um pouco a rotina de trabalho do nosso dia a dia. Antigamente, as festas eram voltadas mais para a religiosidade devido à importância que essa Igreja Católica tinha sobre a vida da sociedade. Hoje em dia também a gente gosta ainda de se reunir com amigos, familiares, vizinhos, para quebrar um pouco dessa rotina de trabalho do dia a dia. Aí na página 37 tem mais uma atividade para vocês fazerem na sessão refletindo mais sobre o tema. Está falando aí que entre os grupos que inicialmente formaram nosso atual território, destacavam-se os indígenas, os portugueses e os africanos. E então, nesses 3 quadradinhos aqui, vocês vão registrar as atividades que eram realizadas pelos indígenas, pelos africanos e pelos portugueses naquele tempo, tá bom? E com isso a gente finaliza o nosso segundo capítulo de História do Espírito Santo, tá? A gente conseguiu aí perceber um pouco do cotidiano dos habitantes do nosso Espírito Santo naquele tempo. A gente observa aí que entre os grupos, os principais foram os indígenas, os portugueses e os africanos, que ajudaram aí, né, que através dos costumes realizados por eles, pelas tradições, pelos trabalhos exercidos na sociedade, o quanto eles ajudaram na formação da nossa identidade, da nossa história capixaba, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para Tia Lívia corrigir, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!